Eu estou com um envelope em minhas mãos, na parte da frente, no verso. Sou obrigada a viver com um homem. Sou prisioneira dele. Me ajude, por favor. Aí você vira o envelope. Eu vou me matar se não encontrar ajuda. Eu sou prisioneira de um louco. Me ajudem, me ajudem. Impressionante, gente. Olha, esse envelope aqui, eu vou até... tem nome, sobrenome, endereço, tudo aqui. É de Itaquera, hein? Essa carta aqui vem de Itaquera. Olha que ela escreveu aqui, junto com o endereço de Correia, né, Seção da Saudade. Ela já escreveu aqui no envelope: sou obrigada a viver com um homem, sou prisioneira dele, me ajude, por favor. É como se fosse um prisioneiro mandando uma carta, jogando assim pela janela: por favor, me ajude, se eu não encontrar uma ajuda eu vou me matar, eu estou sendo prisioneira aqui. Meus pais sempre foram muito pobres. Éramos 5 crianças e vivíamos num simples barraco. Aquela situação de miséria, faltando tudo dentro de casa. E o pai muito desanimado. O pai muito desacorçoado. Sempre mostrou interesse em se livrar logo das filhas. Tipo assim, o primeiro que aparecer, que se casar é melhor. Que leve, sabe, que case logo. Perto de casa havia um sobrado onde morava uma família bem de vida. Porque mesmo no lugar pobre, sempre tem aqueles que vivem melhor. E sempre levavam pra gente roupas. Aquela família daquele sobrado bonito, aquela família bem de vida daquele sobrado perto de casa, levava alimentos, porque sabia da nossa pobreza, sabia da nossa situação. Foi num final de ano. Esta família apareceu em casa para cumprimentar meu pai e minha mãe. Cumprimentar pela passagem de ano. Sabe aquelas pessoas mesmo bem de vida, que não tem vergonha de pobre, entra na casa do pobre, vem abraçar o pobre. Então esta família, esses senhores, vieram cumprimentar o meu pai. Eu me lembro até hoje, eu estava com 11 anos. E entre cumprimentos aqui, cumprimentos ali, trouxeram um panetone e trouxeram mais uma champanhe. Apesar da pobreza, vamos comemorar, viemos aqui trazer um abraço. Eu percebi que meu pai, em meio àquelas conversas, aqueles cumprimentos, aquela gente melhor de vida, naquele nosso casebre, naquele nosso barraco, mas eles estavam ali, eu percebi que o pai conversava muito com o irmão daquela mulher do sobrado. Mas até aí eu não dei importância. Eles vieram visitar, vieram cumprimentar pela passagem de ano, e meu pai conversava com o irmão da mulher do sobrado. E conversaram, e dali a pouco se despediram. Então, olha, feliz ano novo para vocês, feliz ano novo, feliz ano novo. E foram para a casa deles, então, esperada a meia-noite. E nós ficamos no nosso barraco, vamos dizer assim, esperando também dar meia-noite, estourar aquela champanhe que eu me trouxe, aquela coisa mais que ele trouxe pra gente. Foi no começo do ano. Este homem, irmão da dona daquele sobrado, assim misteriosamente, passou a ter domínio sobre todos nós. Ninguém ali entendia nada. Ele ditava regras, meus pais obedeciam. Era ele que me levava e ia buscar na escola. E já de cara me proibiu de olhar e falar com quem quer que fosse. Eu fui reclamar com o pai. Eu fui reclamar com meu pai. De repente, aquele homem vem, me leva na escola, me traz. De repente, aquele homem dita as regras. Nós éramos pobres, morávamos num barraco, precisamos de tudo, mas de uma outra pessoa chegar e mandar na gente,
E quando eu reclamei para meu pai, a resposta foi esta: obedeça a ele. Tem que ser assim. Eu fiquei com muito ódio. Eu fiquei com muita raiva do meu pai, pois eu não contava com aquela resposta. O homem está me proibindo de conversar com todo mundo. O homem não quer que eu brinque. Este homem começou até a me bater, puxar minhas orelhas e a me maltratar. Eu não estava entendendo nada, como de resto ninguém entendia nada. Um dia, ao chegar em casa, notei que aquela família toda do sobrado estava em casa com minha mãe. Minha mãe então chamou. Minha mãe então pediu que eu fosse tomar um banho, me trocar. E voltou comigo para a sala. E foi então que, para meu espanto, anunciam o meu noivado com aquele homem. Eu sem entender nada. Nada. Mas o que está acontecendo? Então este homem que já mandava na família inteira, este homem que me levava e buscava na escola, que me puxava a orelha, que já me batia, ele falou: seu pai mandou que eu escolhesse uma das filhas para eu me casar e eu escolhi você. Só isso. O que está acontecendo é isso: você vai ser minha noiva e logo vamos nos casar. Sabe quando você, mesmo sendo menina, 11 anos, você fica assim, olhando para o teu pai, para a tua mãe? Pai, então ele é o meu dono? Não, minha filha, não, ele é teu noivo e vai ser teu marido. Mas eu não, você quer sim, mas eu não quero, quer. Este homem me tirou da escola, me levou para trabalhar com ele na marcenaria. Este homem não me dava folga. Este homem não me dava sossego. Aos 13 anos, ele exigiu que eu fosse mulher dele. Exigiu que tivéssemos relação sexual. Ele simplesmente, não vou dizer nem exigiu, ele ordenou. Porque fazia poucos meses que eu tinha me tornado mocinha. Então agora ele achava que com 11 anos era muito ainda, 12, mas agora aos 13 anos, já tendo as minhas funções, já tendo menstruação, então chegou a hora então de ter uma relação sexual. E foi a coisa mais horrível deste mundo. Eu sofria torturas psicológicas, eu sofria agressões físicas, porque além de ser uma coisa parecida com violência sexual, estupro, ele ainda era assim meio doido. Ele ficava na hora do sexo alucinado. Eu ali sem saber nada, praticamente sendo propriedade, ele sendo meu dono. Sabe quando você... Eu sofria verdadeiras torturas. Quando completei 16 anos, e aí sim com 16 nos casamos, e ele me tornou de vez sua prisioneira. Não tinha ordem de sair na porta de casa, sequer na janela. Aí fiquei grávida. Ele nem respeitou o meu estado. Mesmo grávida, ele queria sexo. Mesmo com eu querendo ou não querendo, sexo. E por um acaso, se eu demorasse um pouco, ou se eu fizesse uma carinha meio assim, ele já me espancava, mesmo grávida. Eu sempre o odiei. E agora,
com a minha barriga crescendo, com a minha barriga ficando enorme. Ele queria sexo, mas só que com a minha barriga já um tanto volumosa, ele queria sexo do outro jeito. Do outro jeito. Um jeito doloroso, uma forma cruel. E eu, sob ameaça, era obrigada a fazer tudo que este maldito queria. Eu o considero um monstro. Eu o considero um animal. Já não bastava todo aquele sexo pelas vias normais, sendo para mim uma tortura e ao mesmo tempo uma violência, um verdadeiro estupro. Agora, com eu grávida, barrigão, ele queria fazer no outro lado. Eu não estava mais suportando aquela vida. E tentei me separar. Só que quando eu falei em separar, que eu já não aguentava mais aquela vida de prisão, de prisioneira, sendo torturada praticamente minuto a minuto, ele se tornou mais violento e disse: faça essa besteira. Faça essa besteira. Olha, você nem fale mais esta palavra e sequer pense em fazer essa besteira. Você vai para baixo da terra, sua desgraçada. Você vai para baixo da terra, sua ordinária. Faça essa besteira que você acabou de falar, faça. Ou pronuncie outra vez essa palavra. Eu fiquei tão assustada que ele estava endemoniado. Ele ficou assim como que endemoniado. E resolveu, sem falar comigo, encostar um caminhão. E um bando de homens amigos dele carregaram nossa mudança. E eu fui colocada em cima daquele caminhão como se fosse uma mercadoria, como se fosse uma mobília. Eu já não tinha mais forças para reagir. Fomos parar na casa da mãe dele. Amontoou tudo lá num quartinho da casa da mãe dele e me disse: a partir de agora é aqui que vamos viver. Porque lá a senhora estava já ficando muito folgadinha. Porque lá a senhora já devia estar colocando as asinhas para fora. Aqui não, aqui é com a minha mãe aqui na frente. E é aqui que nós vamos viver a partir de agora. E praticamente me tornei uma escrava. Eu já era uma escrava, continuei mais escrava. Porque agora não é só ele. A mãe dele vive me vigiando. Os irmãos me controlando e pobre de mim se tentasse alguma coisa. Como por exemplo fugir. Nasceu o bebê. Mas o bebê nem bem nasceu. Eu já fiquei grávida de novo. Porque sabe um homem que... eu chego até a dizer que ele é meio tarado. Eu já fiquei grávida de novo. Nem bem o neném nasceu e já engravidei outra vez. E dentro daquela casa, maldita casa, tudo fechado a 7 chaves, portão com cadeado. E se eu ficasse além das 6 horas da manhã na cama, já batiam na porta com toda a força. Tá na hora de acordar, tá na hora de levantar. Você pensa o quê? Vai ficar o dia inteiro na cama? Um dia, completamente revoltada e indignada pela forma que me tratavam naquela casa, uma sobrinha dele gritou: chega! Chega do que vocês estão fazendo com ela! Chega! Uma sobrinha dele teve a coragem de ver tudo aquilo lá, gritar com a família inteira: chega! Vocês não vão mais judiar dela! Fuja, fuja, fuja agora! Eu tomo conta dos seus filhos! Fuja, fuja, fuja! Ela lutou com o meu marido, os dois lutaram. Fuja, fuja! Fuja, fuja, eu cuido dos teus filhos! Fuja, fuja! E os dois rolaram no chão, e os dois se atracaram. Mas
Assim mesmo, eu consegui abrir o cadeado, corri para a rua, porque tinha irmão aqui, tinha mãe ali, e a sobrinha e ele, os dois rolando no chão, e ela gritando: fuja, fuja, fuja. Eu, naquele desespero, não consegui abrir o cadeado, abri, corri, consegui chegar à casa dos meus pais, amedrontada, assustada. E lá na casa dos meus pais, foi muito mal recebida. Me xingaram, me humilharam. E então, fui me trancar no porão. Eu fui me trancar no porão e pensar o que fazer da vida. Enquanto eu estou pensando ali no porão o que fazer da vida, não deu tempo. Meus irmãos me traíram, foram correndo avisar meu marido que eu estava escondida na casa deles. Foram lá correndo avisar, meus pais mandaram: vai lá avisar que ela está aqui, escondida. Eu estava debaixo, porque nessa coisa, os meus pais melhoraram de vida. Ele deu uma situação melhor para os meus pais, ele deu uma situação melhor para a família. Nessa coisa que praticamente foi uma compra. Você me levou como escrava, me comprou e deu uma condição melhor para os meus pais. Tanto que agora nós tínhamos até um porão. E foi dentro do porão, ali escondida, que eu ia pensar o que fazer da minha vida. Já que meus pais receberam mal, já que todos me receberam com humilhação. E agora? Lá eu sou escrava, fugi de lá. Chego aqui, me humilham, me xingam. E pensando o que fazer na vida, meus irmãos vão até lá, avisam meu marido que eu estava escondida lá na casa deles. Meu marido vem que nem um doido, meu marido vem que nem uma fera. E como uma escrava, eu fui devolvida àquele homem, que me trazendo de volta, me batia na rua mesmo. Me batia na rua mesmo. Olha, ele nem se preocupou com que alguém pudesse pensar alguma coisa. Eu batia na rua mesmo. Só que a partir daí a vigilância foi maior ainda. Ao invés de 2 cadeados no portão. Eu vivo uma vida miserável. Não tenho direito a nada. Roupa que visto é minha cunhada que me dá. Para ir ao médico, a uma farmácia, padaria, só se for acompanhada, sozinha jamais. São 9 anos que eu não sei o que é viver. Minha filha tem 9 anos, o menino tem 8. Eu não quero mais continuar levando esta vida. Alguma coisa tem de ser feita. Meus filhos vivem com medo de tudo, porque presenciam sempre cenas de violência. Eu mando esta carta que pedi que a sobrinha dele, que brigou com ele, que rolou no chão com ele e que praticamente está deserdada, está expulsa, mas de uma certa forma eu pedi para que ela colocasse essa carta no correio. Me libertem desse homem, me libertem deste monstro. Eu preciso de ajuda, um advogado, um emprego. Eu preciso de um homem viúvo, divorciado, que me leve embora, para que eu possa me libertar desta prisão, desta escravidão. É tudo que eu quero. A minha foto está aí, e dos meus filhos também. Eu tenho muito medo que possa ser morta. Eu tenho muito medo. Eu não sei. Tem momentos que eu acho que eu vou ser morta. E meus filhos fiquem aí pelo mundo, pois ele não liga para as crianças. Não existe nenhum exagero no que escrevi nesta carta. Não tem nenhum exagero em nada que contei aqui. É a mais pura e dramática realidade que vivo. Me ajudem. Eu quero deixar de ser escrava. Eu quero deixar de ser uma prisioneira. A minha esperança é esta carta. Será que eu estou
para sempre confinada a esta vida? Ou há uma chance de liberdade para mim e para os meus filhos? Porque eu também não tenho coragem de deixá-los. Um advogado, um emprego, um homem viúvo, divorciado, que me leve embora, que me arranque daqui, que eu possa ser um pouco livre. Porque desde os 11 anos, praticamente, eu sou propriedade do meu marido. Saudade. Só se for saudade dos 10 anos, daqueles 11 anos, que vivia pobre, na pobreza, mas era livre. Porque desde então, não passa de uma escrava, uma prisioneira, cujo dono se sente absoluto